Deus, capítulo 4 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Hoje nós estamos já finando o nosso projeto de vida. Falta, se não for engano, hoje 4 dias para encerrar o nosso projetão em 2016. E eu acredito que Deus ele vai confirmar coisas e te ensinar coisas para que você seja grandemente abençoado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Hoje nós vamos falar dentro da nossa série Como Cristo e Sem Crise. Eu quero falar sobre duvide do diabo, creia na palavra de Deus. Olha para quem está do trás. Duvide do diabo, creia na palavra de Deus. Fala mais forte para que essa pessoa que está do teu lado entender. Fala assim: duvide do diabo, creia na palavra de Deus. Mais uma vez, assim, duvide do diabo, creia na palavra de Deus. Amém? Pode ficar sentado no teu lugar, pode fazer a leitura sentado. A partir do verso 1 do capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, na minha versão NVI, o Pedro vai estar acompanhando ali o projetor também, para facilitar para você. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: então Jesus ele foi levado, pode tirar a luz do cabelo. Então Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito aí com letra maiúscula está falando que é o Espírito Santo que o conduziu, amém, amados? Para ser tentado pelo diabo. Preste bem atenção, fala assim: Deus, ele pode nos levar a ser tentado pelo diabo. Tentado não significa que ele vai proporcionar coisas para a gente pagar, mas ele vai permitir ser tentado pelo diabo. Ele não tenta, mas ele pode permitir algo que a pessoa possa ser tentada. Continua. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve fome. O tentador, repita essa palavra para o pastor, fala assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo ele levou a cidade santa, como os irmãos sabem, é Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão. Ele significa que é mais de um anjo, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8. Depois o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor ou a sua glória. Verso 9, ele diz: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Essa é uma proposta do diabo. Jesus responde: Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele, ou só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Diga glória a Deus. Feche seus olhos ainda sentados aí no seu lugar, curva sua cabeça, Pai querido, é a tua palavra. Ela, Senhor, é que nos dá destino e direção na nossa vida. É o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nela, Senhor, está o caminho da vida. Nela, Senhor, está a verdade. Ela, Senhor, meu Pai, que tem que conduzir e dirigir cada situação da nossa vida. Nos revele ela nesta noite de tal forma que nós possamos entender. Não, meu Deus, de uma forma automática ou um conhecimento natural, mas que nós venhamos ter revelação da tua vontade. E que essa revelação, esse entendimento, Senhor, que vem do Senhor, possa mudar e transformar a nossa vida.
nós pedimos a tua graça, que anjos do Senhor estejam guardando esse culto, porque eu creio que eles estão aqui. Meu Deus, que a presença do Senhor seja real. E como, meu Deus, a igreja de Atos orava, enquanto a tua palavra for ministrada, que haja cura, libertação e milagres no meio do teu povo. Nós abençoamos esse momento e já te agradecemos por cada bênção. Em nome de Jesus, quem entender isso, diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: meu irmão, Deus agora não vai usar você para falar comigo, vai usar o pastor. Então olhe e ouça ele. Amém? Vamos lá, nós estamos aqui no nosso Projetando 2016, onde nós estamos ensinando. É importante eu dizer essas coisas. Ensinando o procedimento e princípios para que eu e você tenhamos uma vida de sucesso em 2016. E o nosso tema para 2016 é com Cristo e sem crise. Repita essa palavra para o pastor, fala assim: com Cristo e sem crise. Fala assim: porque com Cristo não tem crise. Amém, querido? Porque Deus, ele cuida do teu povo. É o que a gente vê desde o início da Bíblia. Deus, ele vem cuidando do teu povo. Amém? E isso não parou, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Hebreus 11, verso 8. Então nosso Deus, ele não mudou. Da mesma forma que ele trabalhava no início, ele ainda continua trabalhando ainda naquilo que ele quer fazer. Então Deus, ele não muda. E uma das coisas que Deus, ele sempre faz, querido, e a gente precisa entender, é que quando Deus, ele tem uma bênção para o teu povo, uma das primeiras coisas que ele faz é ensinar procedimentos para que essas pessoas, elas entrem na terra e lá na terra elas possam desfrutar. Repita essa palavra para o pastor, assim: desfrutar das bênçãos de Deus. Sabe o que é desfrutar? É eu ter e eu vivê-las. Porque tem pessoas que ela tem e não desfrutam. E tem pessoa que nunca vai desfrutar, porque a forma com que ele lida com as coisas, ele nunca vai conseguir viver algo bom, sadio, porque perde tudo. Então a palavra de Deus, ela traz princípios, a gente chama de leis. E essas leis é que fazem com que aquilo que Deus, ele determinou na nossa vida se materialize, ela seja algo fixo, ela seja algo que a gente não perde. A Bíblia fala que aquele que pratica a palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele está firmando a sua vida sobre a rocha, ele está firmando a sua vida sobre. Ele diz que as situações difíceis vêm, os ventos, as tempestades, as águas correntes vêm, porém a casa não cai, porque ele firmou sobre os princípios da palavra de Deus. Se a gente passar, eu me preocupo muito com isso, se a gente passar 10 anos na igreja e a gente só aprender da glória de Deus na igreja, está errado. A gente tem que aprender a viver a vida do céu na terra. Amém, amado? Para se viver a vida do céu na terra. Alguém já leu a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que a tua vontade seja feita como é no céu. Tem princípios. E para a gente viver o céu na terra, a gente precisa viver os princípios do céu, não o princípio da terra. Amém, amado? E isso atrai as bênçãos de Deus para mim e para você. E hoje eu quero falar para você, dentro dessa questão, que uma das coisas que podem atrapalhar o projeto é a gente deixar de acreditar em Deus e acreditar no diabo. Sabe, me preocupa muito, a gente já está... Tem gente que está vivendo hoje é dia 20, isso, né? Hoje é dia 20, mas tem gente que já está vivendo dia 10 de janeiro. Já tem gente que já está no mês de julho do mês de 2016. Viva hoje, querido. Amanhã ele trará os seus próprios, as plantações, aquilo que você fez. Sabe, esqueça o amanhã, confie em Deus, porque só Deus conhece o nosso futuro. Olha para quem está do lado, só Deus conhece o nosso futuro, mas só a sua atitude pode determinar cumprir ou não a vontade de Deus. Porque se você fizer no padrão de Deus, você pode ficar despreocupado, mas se você fizer no seu, você está fazendo em algo que é seu, não em algo que é de Deus. Eu acredito que esse ano eu já preguei sobre esse texto aqui umas 3 vezes, com hoje, mas eu estava conversando com o Leandro aqui, na hora que eu estava conversando com o Leandro,
Deus ele falou algo no meu coração. E a gente precisa ter muito cuidado com o diabo, querido. Mas o que é o diabo? Primeira coisa que você precisa saber sobre o diabo: ele é um espírito que não tem carne como você, mas se uma pessoa que não vigia e desobedece, ele pode agir através dela e fazer coisas contra você, enganar você e tudo mais. Outra coisa, o diabo ele é um espírito que você não vê, porém ele pode falar no teu ouvido de tal forma que se você ouvir o que ele diz, você pode fazer coisa errada na tua vida. Já viu pessoas que de vez em quando ele diz assim: eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, mas o que ele fez? Havia aquela vozinha no ouvido dizendo dele: faça, faça. Então o espírito maligno, ele faz isso, ele induz a pessoa. A gente chama isso de opressão espiritual. Ele vai oprimindo a pessoa até a pessoa ela não ter capacidade de lidar com isso. Ela vai e faz e pratica algo. O inimigo ele trabalha assim. Muitas violências acontecem, não foi nem porque ele usou alguém, foi porque ele mesmo agiu falando aqui, fala na mente da pessoa. Ele não sonda a sua mente, mas ele pode plantar semente na tua mente. Fala assim: o diabo, se eu não falar, ele não sabe, ele não pode ler a minha mente. Só Deus, ele é onisciente, ele conhece o meu pensamento. Amém, querido? Agora, se eu falar, não apenas o diabo, mas toda pessoa sabe. Toda pessoa sabe. Agora, se ele semear algo na tua mente, ele pode plantar uma ideia para que você faça besteira. É assim que o diabo trabalha. A Bíblia diz aqui que ele é um tentador. O que é um tentador? No mau sentido, testar alguém maliciosamente. Pôr à prova os sentimentos. Pôr à prova os sentimentos. O que é os sentimentos, querido? A raiva, a ira, o ódio, a alegria, tudo mais. Isso é sentimento. Ou julgamento com astúcia. Ele tem uma habilidade para enganar. Outra coisa, os homens tentam a Deus quando mostram desconfiança. Você já viu que o homem, quando ele não acredita em Deus, ele diz: se Deus fazer isso para mim, eu acredito nele. Deus precisa provar alguma coisa para você? Eu e você precisamos provar para Deus que nós confiamos nele. Mas aí as pessoas tentam colocar Deus à prova, como se quisesse testar se ele é realmente confiável. Nós vamos dizer no capítulo 24 de Mateus que as pessoas vão dizer assim: olha, mostra-nos o sinal que acontecerão nos últimos dias. E Jesus ele fala aos seus discípulos, mas para os outros eles não estão nem muito preocupados, até porque os outros não entenderiam aquilo que Jesus estava dizendo. Porque a gente tem que confiar. Certa vez também, no capítulo 20 de João, ele vai dizer para Tomé: bem-aventurados os que creram, não os que viram. Porque tem gente que quer ver, mas bem-aventurados são os que creem. Esses são bem-aventurados. E hoje em dia você precisa ver. Na realidade, você só vai ver se você crê primeiro. Diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado: você só vai ver se você crê primeiro. Amém? Se você querer ver, você nunca vai experimentar, querido, se isso for a primeira coisa. Mas se você crer, você vai ver o milagre acontecer na tua vida. De glória a Deus. Eu quero mostrar alguns exemplos bíblicos, como o diabo ele tentou algumas pessoas. Abre aí em Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Quero ler alguns versículos para mostrar para você como que o diabo ele tenta as pessoas. Esse texto ele está muito claro, mas eu quero mostrar alguns textos para que você compreenda isso. Capítulo 1, verso 9 até o 12. Jó 1, 12. Jó 1, 9 e 12. Diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Algumas traduções vai estar cerca, serve uma cerca, uma proteção da família dele e de tudo que ele possui. Querido, isso é lindo. Preste bem atenção nesse versículo. O Pedro colocou aqui. Preste bem atenção aqui, querido. Olha, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? O diabo ele está dizendo assim: existe uma proteção que eu não posso invadir, porque Jó ele tem cumprido os princípios da palavra de Deus e eu não posso
fala assim, a parte do homem, trabalho, fala assim, a parte de Deus, abençoar. Olha, Ele tem abençoado tudo que Ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Fala de prosperidade. Mas estende a tua mão. Olha o que o diabo vai fazer. Está tentando a Deus aqui. Mas estende a tua mão e fere tudo que Ele tem. E com certeza Ele amaldiçoará a tua face. O que o diabo está fazendo? Olha, tira o que ele tem, que eu quero ver se ele vai ser fiel com você. Olha para quem está do teu lado e fala assim, é por isso que você vai no deserto, meu irmão. Você tem que provar se você ama a Deus. Amém? De vez em quando você passa por algumas coisas, sabe por quê? Porque Deus mesmo, Ele vai permitir. Talvez Ele não vai permitir na situação que Ele permitiu para Jó. Mas você tem que passar pelo seu deserto. Olha para quem está do teu lado, você tem que passar pelo seu deserto. Assim não é o pastor, assim é você. E você tem que vencer. Amém, amado? É você que tem que vencer. E o texto continua. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas. Tudo que ele. O que ele possui? Ele, a família, os bens, sabe? Tudo isso ele possui. Agora preste bem atenção nos limites que Deus ele cria. Apenas não encoste um dedo nele. Saúde. Olha só, então Satanás saiu da tua presença. Avance um pouquinho, Pedro, por favor. Jó 2, do 4 ao 7. Jó 2, do 4 até o 7. Jó 2, 4 ao 7. Pele por pele, respondeu Satanás. Olha só o desafio que ele faz agora. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Você daria tudo que você tem pela tua vida? Em outras palavras, o diabo ele quer comprar a sua alma. Ele está dizendo isso, é palavra do diabo. Ele está querendo comprar a alma. Ele está dizendo assim, ó, se o homem oferecer dinheiro para ele, ele vende a alma. Não é isso que tem acontecido ultimamente. Ele vende. Continua o texto. Estenda a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará. Ele te amaldiçoará na tua face diante do Senhor. Toca na saúde dele para você ver o que vai acontecer. Toca na saúde, tira a saúde dele. Tem muitas pessoas que poderiam estar orando aqui dizendo: Senhor, eu estou doente, mas eu glorifico o teu nome. Amém? Mas tem gente que nossa doença foi embora. O que Deus permitiu comigo? Eles estão falhando naquilo que Deus às vezes ele prova. Quando é prova de Deus, Deus dá sempre o livramento. Assim, quando é prova de Deus e ela é vencida, Deus dá sempre o livramento. Diga glória a Deus. Amém, amado? E o texto ele vai continuar. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a sua vida. Saiu Satanás da sua presença e o afligiu com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. O que eu aprendo nesse verso 7? O diabo ele tem o poder de colocar enfermidade nas pessoas. Ele tem poder de afligir as pessoas com feridas terríveis. Ele saiu da presença do Senhor quando Deus ele permitiu Deus, ele fez o quê? Assim, Deus não tenta, mas Deus ele pode permitir. É diferente, porque tem gente que fala assim, Deus está no teste. Não, Deus ele pode permitir que você seja tentado, porque o único tentador que existe é o diabo. Amém, amado? Então, mas ele pode colocar feridas. Por isso que muitas enfermidades, elas são problemas espirituais. Quando você ora pela pessoa, o demônio vai embora e a pessoa é curada. Amém, amado? Então aqui eu percebo como o diabo ele processa toda a sua tentação. Agora eu quero mostrar outro texto. Avancei Pedro, Lucas 22, do 31 ao 32. Os discípulos também, eles foram tentados. No momento, Lucas 22, 31 e 32. Só que no momento em que eles foram tentados, Jesus ele ensina uma forma como lidar com isso. Preste bem atenção. Lucas 22, 31 e 32 diz assim: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. O que o diabo ele fez? Pediu. Sabe, ele pediu vocês para peneirar. Mas o que Jesus ele fez? É bem interessante você pensar na sequência do texto.
Ele diz assim: mas eu orei por você. O que que Jesus fez? Repita bem forte: o que que Jesus fez? Querido, ele fala assim: poder da oração. Oh, glória a Deus, amém, querido? Ele fala assim: ore pelo seu irmão, ore por você também, olha. Então eu orei para que a sua fé. Orou para quê? Ele não orou para abençoar você, ele orou para a sua fé não desfalecer, não enfraquecer. Porque o problema do cristão é a falta de fé. E se o diabo ele vence a fé da pessoa, a pessoa ela está tendo um alvo fácil na mão do inimigo. E Jesus ele não vai parar para nós, ele olha para aquilo que é importante, que a sua fé não desfaleça, que a sua fé não enfraqueça. E quando você se converter, amado, ele já está andando com ele quase 3 anos e meio, ele diz assim: quando você se converter, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então o diabo, querido, ele pede para peneirar. Sabe, há um escrito de dívida quando a pessoa pega, que o diabo ele tem acesso para mostrar para Deus: olha, você não tem poder sobre ele, porque ele está pegando, ele acha. Porque quando você está em legalidade, em sintonia com a lei de Deus, o inimigo não pode tocar na tua vida. Como foi na vida de Jó, não toca. Mas quando você não tem a proteção de Deus, ele pode tocar. Amém, querido? Eu quero mostrar outro texto aqui, Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10. Só a introdução, não vamos atrasar. 2, 10. Apocalipse 2, 10 diz assim: não tenha medo do que está prestes a sofrer. Ele está falando na igreja. Saiba que o diabo, quem amados? Lançará alguns de vocês na prisão para... Que prisão são essas? Pode ser uma prisão natural mesmo, como pode ser, querido, situações na vida que te aprisione, que impeçam você de avançar. E o texto ele continua: e vocês sofrerão perseguição por 10 dias. Ele dá um conselho. Ele não manda você correr embora para casa. Ele não manda você desistir. Mas o que ele disse para você? Seja fiel até quando, querido? E o que vai acontecer se a pessoa for fiel até a morte? Lê bem forte para o pastor escutar. O que ele vai fazer? Quem vai receber essa coroa aí? Porque ele vai até o final. Diga glória a Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Avance aí, Pedro 12, 10, o capítulo agora. Capítulo 12, verso 10 de Apocalipse. Eu termino minha parte introdutiva aqui para você entenda como o diabo ele age na vida das pessoas. Apocalipse 12, 10. Então ouvi com a forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, do seu enviado, pois foi lançado fora o acusador dos nossos. Quem que é o acusador, querido? O diabo. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele está falando da igreja, do povo de Deus. Ele é o acusador que os acusa diante do nosso Deus. Quando, querido? De dia aí? Se ele é um projeto de vida, imagina que o diabo ele tem um relatório. Quando você peca, ele chega com esse relatório e diz assim: ó, eu tenho acesso a ele, porque ele descumpriu a lei. Dia e noite ele está lá. Imagina alguém que só precisa de uma... Já viu esse advogado que está esperando só uma causinha? É um problema da LGBT, um problema e começa a entrar no causa e mais causa. O diabo é do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que é errado o advogado fazer isso, não é a profissão dele, mas eu estou dizendo só para fazer você comparar. Ele chega para acusar diante de Deus. Ele está pecando. Ele está pecando. Ele é pecador. Mas se chegar lá e ele se arrependeu, Jesus vai dizer: o meu sangue já limpou e lavou ele de todo o pecado. Diga glória a Deus. Mas se não
mostrar para você que o inimigo ele tem essa função de acusar, de tentar a pessoa. Agora preste bem atenção. O poder dele não está nele. O poder do diabo não está nele. O poder do diabo está em você. Quando você diz não para Deus e você diz sim para a sua própria vontade. Eu vou repetir de novo. O diabo ele não tem o poder se você não mudar a sua posição diante de Deus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Se você for fiel a Deus e manter isso, ele não pode tocar. Amém, amado? Ele tem que pedir permissão. Ele não pode. Então a legalidade ela é transferida de quem desobedece, passa para onde ele. Mas você que é desobediente, ele não pode invadir a obediência que você tem a Deus. É por isso que a gente tem que ter a nossa vida na vontade de Deus. Ah, pastor, de vez em quando lá em casa acontece tanta coisa, porque avalia a sua vida, as brecha das palavras que são ditas, brecha da ira, brecha da mentira, brecha do engano, brecha de vício e tantas coisas. São as legalidades. Agora eu quero que você entenda a primeira coisa, no nosso versículo de origem, capítulo 4 de Mateus. A primeira coisa que você tem que entender nesta noite, ele tenta nos fazer desacreditar da palavra de Deus. A primeira coisa que o tentador ele tenta fazer, que ele procura fazer, é com que eu e você, a gente desacredite da palavra de Deus. Eu fico muito preocupado com pessoas às vezes assim, pastor, a Bíblia foi Deus que escreveu. Ele, olha, quem escreveu foi o homem, agora quem inspirou para que ela fosse escrita foi Deus. Eu falo, é algo tão interessante, uma Bíblia como essa, ela tem 66 livros, ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos. Quanto tempo? Por aproximadamente 40 autores, dentre eles reis e também pessoas incultas. Agora você pega esses livros que foram escritos em épocas diferentes, situações e contextos diferentes, coloca tudo junto e ele não se contradiz. Só Deus para fazer algo desse jeito. Amém, amado? Só Deus. Já tentaram fazer tudo para destruir a Bíblia. Por que não conseguiram? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém pode destruir aquilo que Deus ele construiu para dirigir o teu povo. Já queimaram Bíblias, já mataram pessoas, mas ela está aqui na sua mão. E tem pessoas que ainda dizem não acreditar na palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam em alguém que criou uma religião em 1800 e 1500. E a palavra diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo foi feito através dele e para ele. Amém, amado? Tudo em Cristo. João capítulo 1 vai falar sobre isso. E Jesus ele veio. Jesus ele veio. Jesus ele venceu a morte. E eu quero dizer, ele voltará em dois momentos. Um invisível, arrebatando a igreja. Outro visível, pegando o seu povo, que é a segunda vinda, e trazendo justiça sobre essa terra. Amém, amados? Isso é inevitável. A palavra de Deus ela se cumpre. Quando você vai lá para Gênesis, vai lá em Gênesis, por favor, bem rapidinho, só para você ver como que o diabo ele causou o primeiro pecado. Capítulo 3 de Gênesis. Deixa eu só encontrar o versículo aqui. Capítulo 3 de Gênesis. Deus ele dá uma ordem que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente morreria. No verso 4, o que o diabo diz para a mulher? Verso 4, Gênesis 3, verso 4.
Disse a serpente à mulher. O que a serpente disse? Quem que é a serpente? A serpente é um bicho natural que estava possuída pelo espírito do diabo. O diabo é o espírito. É por isso que pessoas ficam possessas quando elas dão liberdade. Amém, amados? Então, olha só o que ele diz: certamente não morrerás. O que ele está fazendo? Deus diz assim: ó, se comer, morrerás. E o diabo está dizendo: é certo que você não vai morrer. É igual as pessoas que vão dizer hoje: a palavra de Deus é eu ir para a igreja é ser quadrado. Não, querido, você ir para Cristo é você viver o céu na terra, do bom e do melhor. Amém? Eu não sirvo uma vida de religião, eu vivo a vida de Cristo. Amém? O que estamos fazendo aqui é nos reunindo como igreja para adorar a Deus, para aprender de Deus, para nos alimentar de Deus. Nós vivemos essa vida. Qual que é o método que o diabo ele usa para fazer a pessoa desacreditar na palavra de Deus? Mateus 4, verso 2. Mateus 4, verso 2. Qual que é o método? O primeiro método é a necessidade. Qual que é o método? Fala para quem está do teu lado: é difícil passar necessidade. Quem gosta de passar necessidade aí, dá glória a Deus. Eu vou dizer misericórdia, querido. Olha só o que diz o 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ele teve? E quando ele teve fome, o chifrudo apareceu. Necessidade. Querido, como que o diabo gosta de aparecer na vida das pessoas quando está faltando alguma coisa? Quando está faltando dinheiro para pagar uma prestação? Quando está faltando serviço? Quando está faltando arroz ou feijão, alguma coisa das... Como o diabo dele, rapidinho, ele pega o avião, onde ele estiver, e ele vem para cá. Você sabia que o diabo ele não é igual a Deus? Ele tem que sair voando de um lugar para o outro, porque ele é espírito. Deus não, Deus ele está em todo lugar, diga glória a Deus. Amém? O diabo não está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Quem está é os seus anjos. É uma organização, um sistema bem organizado de informação espiritual, mas ele não está em todo lugar. Ele tem representantes em todo lugar. Então, quando há necessidade, aí ele começa. E aí? Do que está adiantando você servir a Deus? Do que está adiantando você ir na igreja? O que você faz? Realmente Deus não está comigo, não. Realmente Deus não gosta de mim, não. Realmente Deus não tem olhado para mim. A segunda coisa, querido, olha, ele sempre vai buscar uma situação difícil para poder, isso, no verso 3, aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em... Quem que disse isso? Mande que essas pedras se transformem em pães. Quem está dizendo isso, querido? Eu e você obedecemos a Satanás ou eu e você obedecemos a Deus? Deus está mandando eu e você fazer alguma coisa? A única coisa que Deus diz é isso: eu sou o seu pastor, nada te faltará. Amém, queridos? Eu sou o seu pastor e nada te faltará. O diabo está dizendo: você não é filho de Deus, transforma. Se você for tentar fazer qualquer coisa, você está duvidando de Deus. Quantas pessoas encontram alguém que vai criticar você, ou até hoje você não casou, até hoje isso não aconteceu, por que você não faz isso? Deus vai dizer assim: olha, porque o melhor está para chegar na tua vida, de aleluia. Mas o diabo está dizendo assim: você precisa fazer alguma coisa. Você entendeu? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, querido. Duvidar do diabo e acreditar em Deus. Diga glória a Deus. Amém? Sabe, na necessidade dos momentos difíceis, não desacredite na palavra de Deus. Duvide do diabo. Amém, amado? Duvide do diabo. Segunda coisa, ele tenta nos fazer provar a Deus.
O diabo ele tenta nos jogar contra Deus. Ou você que está aí na igreja tem 10 anos, 2 anos, 3 meses, 4 meses, você vivendo assim. Leia comigo aí, capítulo 4, versos 5 e 6. Olha o método que ele usa aqui. 4, versos 5 e 6 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, e esse era o propósito de Jesus, ele veio, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. O diabo, querido, ele gosta de fazer joguinho com o crente. Você é filho de Deus, por que você não vai em tal lugar fazer aquilo? Vai pregar no meio lá das pessoas, mas de vez em quando eu vejo falar muito isso. Vai lá no meio das pessoas que estão drogadas e vai pregar. Você tem que ir se Deus ele mandar, não porque os outros estão mandando. Tem hora que a gente fala que vai para tanto lugar, mas eu preciso saber se eu preciso ir ou não. Amém, amado? Se eu for por minha vontade, eu não tenho a proteção de Deus. Mas se eu for porque Deus manda, eu não consigo se preocupar, porque Deus ele vai me usar, vai abençoar e vai me guardar. Mas o diabo ele pega e leva no lugar mais alto e diz: olha, prove a Deus agora. Talvez você chegue aqui hoje, olha, se eu não sair daqui hoje com a minha bênção, é porque Deus não me ama. Você está provando a Deus, querido. Deus ele ama tanto você que ele já está tudo preparado na hora certinha. Amém? No momento certo, porque tudo debaixo da terra ele tem um propósito determinado por Deus. Hoje foi a última vez que eu vim nessa igreja. Se isso não acontecer, eu largo tudo. Está provando a Deus, meu irmão. Você tem que largar o mundo e cada vez mais envolver na presença de Deus, amém? É isso que você tem que fazer. Segunda coisa, fazer o que Deus não ordenou que fosse feito. Olha a parte 6, verso 3, para que você, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Olha o que o diabo está fazendo, ele está pegando a palavra, Salmo 91, dizendo assim: olha, você pode lançar daqui para baixo que ele vai dar ordem para que os anjos dele te guardem. Aqui eu aprendo uma coisa bem grande, querido. Nem sempre é Deus que está falando conosco. O diabo também fala. Ele está fazendo o homem fazer algo que parece que Deus está na história. Parece que é Deus, porque Deus promete guardar. Deus guarda quando nós ouvimos a palavra dele. Mas quem está dizendo, usando a palavra dele, é o diabo. Quantas vezes o diabo usa a palavra de Deus? Quantas vezes? Ah, Deus é amor. Por que ele está permitindo que aquela pessoa passe situação difícil? Mas o resto da Bíblia diz assim: para não passar situação difícil, você tem que orar, ler a palavra, ser fiel, ser obediente. Será que esse resto você lê? Mas Deus é amor. Quem disse que Deus te dê algo grande, isso vai fazer você ser melhor? Tem pessoas que não podem receber um pouco de coisa, que ele autovaloriza as coisas e ele se torna uma pessoa muito pior. Que ele tem hora que eu vejo pessoas com pouca coisinha se tornar pior, não relaciona com mais ninguém, fica distante de tudo, não honra ninguém. Nem tudo aquilo que a gente acha que é bom é de Deus. Eu quero pregar sobre isso um dia. Nem tudo aquilo que nós achamos que é bom é de Deus. Tem coisa na vida que é necessário ser ruim. Pastor, tem prova disso na Bíblia? Tem. Eu gosto sempre de citar os mais comuns e mais conhecidos. José. Deus amava José, sim ou não? A vida dele foi uma bênção, né, querido? Só sorriso e festa, né? A vida de Davi foi só sorriso e festa. A vida de Sansão foi só vitória. A vida de Pedro foi só bênção, só andar por sobre as águas. Mas Deus não ama ele. Eles vacilaram em alguma coisa, e em algumas coisas Deus queria saber onde estava no coração deles. Abre aí para mim, Pedro. Deuteronômio 8.
3, bem rapidamente para a gente encerrar aqui. Deuteronômio 8. Pastor Gil, você recebeu a minha mensagem? Olha só, querido. Tenham cuidado. Tenham o que, igreja? De fazer o quê? De obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno. Por quê? A resposta: para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Para tomar posse da terra que o Senhor prometeu, o que é necessário fazer? O início: tenham cuidado de obedecer. Quem crê que Deus tem o melhor para você? Então, glória a Deus. Quem crê que Deus ele já preparou o melhor desse mundo para você? Diga glória a Deus. Agora preste atenção. Tenha cuidado em obedecer toda a lei. Tenha cuidado, ele deu, ele prometeu. Agora vai aqui no verso 2, avança, por favor. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu no caminho do deserto durante esses 40 anos. Ele está falando do período em que Moisés guiou o povo. Qual é o propósito do deserto? Repita essa pergunta com o pastor. Fala assim: hoje eu vou aprender qual é o propósito do deserto. De situação difícil na vida. Qual que é? Aprenda agora, querido. Olha. Humilhá-los, pondo à prova, a fim de saber as suas intenções, se iria obedecer os mandamentos ou não. Qual que é o propósito do deserto? Humilhar. Porque a Bíblia diz que aqueles que são humilhados, eles são, mas aqueles que se exaltam serão. Pomos à prova para saber se você obedeceria ou não a palavra do Senhor. Talvez você se pergunta: eu sou um crente muito fiel. Será? Lá no deserto você vai mostrar. É no momento difícil que você vai mostrar se você é fiel ou não a Deus. Ah, querido, é tão bom servir a Deus quando as bênçãos estão vindo e Ele está cuidando. Nossa, Deus está comigo. Será que na hora que faltar alguma coisa, será que Deus não está? Será que na hora que algo der errado na tua vida, será que Deus não está com você? É uma pergunta interessante. Pense nela. Será que se aconteceu algo ruim, isso quer dizer que Deus não está com você? O verso 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar o que, igreja? Mas depois, mais o que? Antes do deserto, no deserto ou depois do deserto? Depois de quê? Depois da humilhação, depois de passar fome. O que ele veio fazer? Ele os sustentou com maná, que nem você nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que não só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca. Como que você conhece a palavra de Deus se você não ouve, se você não entende? Sabe o que há curioso nesse texto? De onde vieram as codornizes, que era uma carne que ele jantava no final da tarde? De onde veio o pão? Era Deus, querido, alimentando. Elias um dia vai para a caverna ficar 40 dias. Sabe o que Deus faz? Ele manda um pãozinho assado no bico de um corvo para levar para ele alimentar. Fala assim: nosso Deus é Deus tremendo. Amém, querido? Até o corvo obedece. Não come não, entrega lá para ele e volta. Só serve de motoboy. Olha só para você ver como que é Deus, amado. Amanhã de manhã pode chamar alguém bater na tua porta com uma bênção que Deus mandou para você. Amém? Talvez hoje à noite alguém pode bater na tua porta e entregar algo que Deus determinou para você. É isso que Deus faz. Terceira coisa, Ele tenta
ele nos tenta fazendo sermos seus adoradores. Qual que é o propósito do diabo, querido? Fazer eu e você adorarmos Ele, ao invés de adorarmos a Deus. Abra aí, Pedro, no nosso texto de origem. A primeira coisa que ele procura trazer na nossa mente é uma ilusão. Mateus 4, verso 8, olha só para você ver a ilusão que ele vai criar. Mateus 4, verso 8. Depois disso, o diabo levou a um monte muito alto. O monte era o quê? Agora, se imagine nesse monte muito alto. Se imagine uma visão muito ampla. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, a sua glória. O que o diabo ele fez? Ele mostrou aquilo que ele tinha nesse mundo para Jesus. E Jesus veio nesse mundo dizer o que ele tem no reino de Deus para mim e para você. Diga glória a Deus. O diabo mostra o que é natural e Jesus veio para mostrar aquilo que é espiritual e aquilo que não se pode ser consumido no espírito. O diabo ele trabalha com ilusão. Olha para quem está do teu lado, fala assim, ilusão. Ele tem hora que eu vejo algumas coisas e fico abismado. Eu peguei uma câmera, ela não está ali. E você olha por fora, que câmera linda, a aparência dela, o caixotinho que ela fica e tudo mais. Mas quando você abre lá dentro, que trem feio, horrível. Você já viu que muitas coisas têm aparência, mas não tem conteúdo dentro dele. Você já viu mercadoria? Você sabia que às vezes algumas mercadorias que eu e você compramos é mais cara a embalagem do que propriamente o produto que está lá dentro? Porque vende-se primeiro aquilo que se vê do que aquilo que está lá dentro. Sabe, querido, olha, tem hora que o produto mais importante é a embalagem, é a ilusão. O que está lá dentro, querido, às vezes, olha, fica 50% do que eles gastam na propaganda visual. Patentes hoje, querido, os nomes, tem tudo de qualificação, mas a embalagem, querido, sabe, é o que atrai. Às vezes uma pessoa chega numa igreja igual a nossa, assim, fala assim, nossa, muito devagar, eu preciso ver aqui, tem algo melhor e tudo mais. Você vai para um restaurante, você vê um sim, não, aquele ali não, mas você vê uma aparência, você entra, é assim ou não, queridos? Já deu trabalhar com isso. É igual quando, principalmente nessa época, essa transição de adulto, né, para casado e tudo mais, essa fase, essa transição para casamento, a gente olha mais para os músculos do que para o cérebro. E lá na frente a gente acaba com o cérebro, porque olhou só para o músculo. Só pensa nos músculos e esquece do cérebro. Por que eu estou dizendo cérebro? Eu estou querendo dizer porque a pessoa deixou de avaliar que se a pessoa é uma pessoa inteligente, sabia conversar, lidar com situações, mas olhou só para os músculos. Os músculos estão lá, mas o cérebro do outro ficou tão prejudicado porque havia só músculo e não havia cérebro. Aparência. Vamos lá, querido, olha, segunda coisa, o preço. O verso 9 e 10 diz assim: então lhe disse, tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Amado, quando você aceita a oferta do diabo, a primeira coisa que você faz, você abandona o barco chamado Jesus. Você já estava para perceber que muitas pessoas são abençoadas e vão embora de Cristo. As pessoas elas recebem a bênção e ela vai embora. Você sabia que o próprio diabo que fecha a porta, às vezes ele fala assim, eu vou abrir logo porque eu sei que a hora que ele receber bênção ele vai para onde eu quero trabalhar na vida dele. Querido, Deus, quando Ele construiu tudo, Ele deixou as portas todas abertas. Diga glória a Deus. Quem fecha as portas, querido?
portas que o diabo fecha? Deus. Mas quando o diabo sabe que alguém tem um coração nas coisas, ao invés de abrir, ele abre. Para quê? Para adorá-lo. Como que eu adoro o diabo? Quando você se distancia de Deus. Quando você ama aquilo que você tem, ao invés daquilo que Deus é. Ele me preocupa quando uma pessoa ama demais a casa. Eu vou sair da minha casa. Ama demais o carro, eu vou sair. Me preocupa isso. Isso é uma adoração. Ele está adorando coisas ao invés de Criador. Ele não tem tempo para Deus. E isso o diabo quer fazer. A pessoa arruma um namorado, a primeira coisa, não tem tempo de ir na igreja. A pessoa arruma um trabalho e ela não pensa na vida com Deus. Querido, os melhores empregos, propostas de empregos que eu tive na hora que eu estava sentado no banco, numa época de maior necessidade. E muitos eu disse assim, eu não vou. E muitas deles eram boates, eram lugares que eu ia ganhar dinheiro. E eu passando necessidade, 1 ano e 9 meses, querido, eu decidi, eu não vou. Porque eu sabia que se eu fosse, eu não voltaria. Eu sabia disso. Tem coisa que a gente não pode ir, porque se a gente for, a gente não volta. E a gente vai adorar o diabo por causa das coisas. E Jesus, ele nos mostra o que nós devemos fazer aqui no verso 10. Jesus diz, retira de Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará o quê? A quem nós devemos adorar, querido? A Deus. Cuidado, pessoas se tornarem deuses na tua vida, trabalho se tornar deuses, coisas se tornar deuses, e você adorar a isso e tirar os olhos do Criador, de Deus. Eu aprendo 3 coisas. Na crise do mundo, nós nunca devemos duvidar da palavra de Deus. Olha para quem está, não duvide da palavra de Deus. Fala mais forte, fala assim, não duvide da palavra de Deus. Segundo, fala assim, na crise, não prove a Deus, mas confie em Deus. Fala assim, na crise, não duvide de Deus, mas confie em Deus. Fala assim, na crise, não devemos deixar de adorar a Deus. Aconteceu algo minha semana, não vendi bem, aconteceu algo no trabalho, mas eu vou adorar a Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. É porque ele chegou nessa semana, é porque o anjo ainda está passando sinaleiro. É muito anjo, muito carroças. Amém? Lá nas regiões celestiais ali está tendo um trânsito muito grande de bênção para os fiéis da terra. Tem um fiel aqui, diga glória a Deus. Aí está atrasando um pouquinho as bênçãos, mas porque vai chegar semana que vem. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então eu quero hoje que você entenda algo e aplique na tua vida. Não negocie com o diabo na crise. Pelo contrário, viva adorando a Deus. Quem quer saber por que eu concluo assim? Diga glória a Deus. Verso 11. Porque quando você deixar de acreditar na crise que o diabo tenta colocar na tua mente, você vence como Jesus venceu. Acontece isso aqui. O diabo ele vai embora porque ele vai saber que eu não vou conseguir nada com esse povo crente da Cristo em nós. Eu não vou conseguir nada com esses crentes da Cristo em nós. Porque eles venceram o deserto. Aleluia. Aí Deus vai dizer assim: anjos, pegue aí as bandejas e comece a levar para os teus filhos as bênçãos. E os anjos vieram e os serviram. Eu quero que isso aconteça na tua vida nesse ano. Se você duvidar do diabo e crer na palavra de Deus, vencer a crise, querido, da dúvida da palavra de Deus, crer nela verdadeiramente, eu quero dizer,
Deus, a hora que você vencer, os anjos eles vão passar e dizer: chegou, é a tua hora, é a tua vez. O melhor de Deus está chegando na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Não duvide de Deus, duvide do diabo, mas creia em Deus. Amém? Quem concorda com isso aí, diga glória a Deus. Vamos orar para isso acontecer esse ano na tua vida. Vamos adorar a Deus se estiver no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Talvez você que está aqui essa semana, o diabo ele tentou fazer você duvidar de Deus, querido. Talvez o diabo ele tentou fazer você duvidar da palavra de Deus. Ele tentou, querido, olha, afastar você de Deus. Mas eu quero que hoje com essa palavra, você não, querido, duvide de Deus, duvide do diabo. Duvide daquela palavra que ele colocou dizendo que você não vai dar conta de servir a Deus. Duvide daquela palavra que ele diz que você não vai conseguir. Você não vai conseguir adorar Ele. Eu quero que você prova isso. Ergue as suas mãos. Eu quero que você adore Ele. Eu quero que você diga assim: Senhor, em 2016 eu vou adorar o Senhor. Apenas o Senhor. Para assim, em 2016 eu vou viver os meus dias dizendo santo. Dizendo: eu te amo, Jesus. Eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. Eu sei que o Senhor não esquece de um filho teu. Eu sei que o Senhor não desampara um filho teu. Essa vai ser a tua adoração. E eu não me canso de adorar o Senhor. Eu não me canso de exaltar o Senhor. Eu não me canso de dizer santo, de dizer glorioso e poderoso, Senhor. Eu não me canso de dizer que a tua palavra é verdade. E nela eu creio, porque ela se cumpre na minha vida. Adore Ele. Talvez esses dias o inimigo ele tentou calar você. Ele tentou dizer: olha, não vai dar certo, está difícil. Ah, não, querido. Para Deus não há dificuldade. Para Deus há milagre. Para Deus há impossíveis acontecendo na tua vida. Adore Ele e diz: Senhor, eu te adoro. Eu adoro o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Adore. Adore, querido, e sinta graça envolver você. Eu não posso adorar Ele com você, mas eu queria que você erguesse as suas mãos e dizer: eu confio em Ti, Senhor.